Bom dia a todos. Estamos iniciando aqui a aula inaugural do curso de Gestão de Pastagens, Planejamento e Manejo da Teoria à Prática. Meu nome é Josmar Almeida Júnior, sou zootecnista pela Universidade Estadual de Maringá, com mestrado em Produção Animal pela mesma instituição, na área de especialização de forragicultura. Bom, a primeira pergunta que nós temos que fazer ao iniciar o curso é o porquê nós estamos aqui, né? O objetivo do curso é o quê? É aumentar a produção animal. O objetivo final do curso é obter o aumento na produção animal. Esse é o aumento na produção animal a pasto. E o que é aumentar a produção animal a pasto? É aumentar a produção de arrobas dentro do tempo e por área, né? Essa é a nova tônica, né, do aumento na produção animal desse sistema de produção a pasto, né? E exemplificando isso melhor, né, nós podemos entender a intensificação desse sistema de produção de bovinos de corte a pasto de uma seguinte maneira. Fazendo uma analogia com uma balança, nós temos que equilibrar o desempenho animal diário e a lotação animal, e o equilíbrio disso tudo é agregado a quanto que eu estou desembolsando por cabeça mês, é o equilíbrio do meu sistema de produção animal. A eficiência, muitas vezes, ela não é medida em grandes aumentos em termos de desempenho ou grandes aumentos em termos de lotação animal. A eficiência, na verdade, é quanto que está custando e quanto que eu estou recebendo. Muitas vezes, propriedades operando em uma unidade animal por hectare, ela pode apresentar resultados financeiros melhores que propriedades que operam com o melhor desempenho animal diário, com a maior lotação, entretanto não resulta em melhor resultado financeiro e econômico. Isso varia de realidade a realidade, composição de custo, né, dessa propriedade e outras características em termos operacionais, né? Vejam vocês, por exemplo, grandes projetos de animais de pista, animais de PO, que apresentam resultados financeiros e econômicos negativos, né? Isso em função do desequilíbrio desses três pontos aqui nessa balança. Tá? Bom, então, exemplificando mais uma vez, o primeiro prato da balança é o aumento no desempenho animal. Esse aumento no desempenho animal irá causar uma redução na idade de abate ou entore, né? Considerando essas premissas com o peso médio de desmama de 170 kg, sendo a idade em 8 meses, e um peso abate com 490 kg com rendimento de 52%. Então, uma redução na idade de abate gera uma redução no período da recria e engorda, um aumento no ganho no quilo de cabeça dia ano, ou consequentemente um aumento em termos de arroba ano, e consequentemente um aumento no desfrute e um aumento no faturamento, né? A cada 100 cabeças aqui exemplificado. Né? O segundo prato da balança é a multiplicação, ou seja, o produto da redução na idade de abate multiplicado pelo número de cabeças que eu tenho por área. Aqui, então, vejam vocês as arrobas produzidas, né? Ou seja, as arrobas comercializadas, que cada idade de abate multiplicada pela lotação animal pode gerar em cada sistema de produção. Né? Essa aqui é uma realidade brasileira hoje. Né? Hoje nós temos aí uma idade de abate em termos de 40 meses, com uma lotação média por cabeça por hectare, de 1,2 cabeça por hectare. Isso nos gera em torno de 1,4 a 2,3 arrobas comercializadas, ou seja, arrobas faturadas, receitas que geram receita bruta para essa propriedade. Né? E a potencialidade que o Brasil tem em termos de produção, considerando essas lotações aqui, cabeça por hectare. Haja vista que nós temos resultados científicos que possibilitam ainda mais aumentar o número de cabeças aqui, aqui mostrado, aqui no caso. Né?
Bom, então, gente, nós temos que entender que intensificação de sistema de produção, seja ele a pasto, seja ele um confinamento, né, aumenta o quê? O desembolso por cabeça mês. Isso é fatal, né? Não tem como desvincular aumento na intensificação com aumento no reais no desembolso cabeça mês e, consequentemente, aumento de riscos. Né? Então, nós temos um setor, o setor que nós atuamos é um setor muito averso a risco, ou seja, tem medo de risco. Né? No entanto, não há nada no mundo que dê dinheiro que não esteja o componente risco envolvido. Né? Eu sempre procuro fazer uma analogia com a Bovespa. Né? A Bovespa, que é a Bolsa de Mercadoria Futura no Brasil, né? É um setor que inveja em termos de faturamento aí que a gente encontra nas culturas, em relação às culturas, ou seja, a economia real que está no campo, né? No caso, que atua efetivamente a campo. Né? Entretanto, é bom lembrar que esse lucro, essas rentabilidades, essas receitas que esse segmento absorve, né, consegue obter, eles não vêm do nada, elas não são fruto do acaso, são fruto de monitoramento e análise. Veja você essa figura onde a gente tem um gestor aqui, né, analisando os números aqui que estão presentes nessa tela e, consequentemente, a tomada rápida de decisões e ações que são executadas por esses gestores. Né? Então, os principais personagens desse teatro aqui, que é a Bovespa, que gera várias, ano após ano, depende do ano, claro, tem uma rentabilidade até muito superior ao nosso segmento, né? Ela não é fruto do acaso, é fruto do monitoramento e análise e rápidas decisões e ações geradas por esses gestores que estão aqui envolvidos. Né? Então, isso é uma gestão de risco, gente. Entendam vocês que intensificação aumenta o desembolso, aumenta o risco, e eu tenho que causar uma gestão de risco, né? Que eu tenho que me aprimorar na gestão desses riscos envolvidos. E o risco, a gestão de risco, exige 3 pilares, sendo eles o conhecimento técnico do negócio, o conhecimento financeiro e econômico, que é aquilo que a gente colocou com relação o desembolso envolvido no sistema, na intensificação, e o conhecimento operacional, que é a equipe que está a campo efetivamente tocando esse piano para gerar os resultados para nós elaborados, planejados. Então, e na pecuária, gente, essa conversa vale a pena, né? Vamos fazer as contas. Então, aqui eu coloco como exemplo, né, um trabalho feito pela a consultoria Terra Desenvolvimento, que também ministra curso aqui dentro do IEPEC, onde ela analisou, na safra de 2009 e 2010, 30 fazendas, né? Nessa safra especificamente, né, de 2009 e 2010. Essas 30 fazendas possuíam em torno de 165 mil cabeças, com diferentes sistemas de produção, né? E também diferentes regiões, como dentro do Brasil, como também no Paraguai. Vejam vocês que esse sistema de produção foi definido da seguinte forma: faz o grupo 1, que era fazendas até 1,1 unidade animal por hectare, o grupo 2 de 1,1 até 1,8 unidade animal por hectare, e o grupo 3, que eram fazendas acima de 1,8 unidade animal por hectare. Bom, veja o quadro que eles conseguiram elaborar através desses números. Né? As propriedades que se enquadravam dentro do grupo 1, entre 1, até 1,1 unidade animal por hectare, o faturamento médio obtido foi de R$ 313 por hectare, com uma margem sobre o faturamento em torno de 29%. Um resultado em torno de R$ 89,90 por hectare, com coeficiente de variação de 74%. Ou seja, teve propriedades dentro desse grupo que faturou em média R$ 89,90, que faturou, na verdade, R$ 89,90 mais 74%. Ou seja, faturaram R$ 156. Como teve propriedades também dentro desse mesmo grupo que faturaram R$ 89,90 menos 74%, ou seja, R$ 23. Fazendo uma comparação com um grupo acima de 1,8 unidade animais por hectare,
O faturamento médio foi de R$ 1.308, com uma margem em torno de 23%, com resultado em torno de R$ 299 por hectare. E o coeficiente de variação de 78%, ou seja, 299,70 mais 78%. Teve propriedades aqui que faturaram R$ 533, como também teve propriedades aqui que faturaram R$ 65,78, ou seja, teve propriedades dentro desse grupo que teve uma rentabilidade, teve um resultado inferior à grande maioria das propriedades aqui do grupo 1. Então, vejam vocês como que o conhecimento da gestão de risco e o conhecimento, muitas vezes, financeiro e econômico, é o que conhecimento técnico agregado ao conhecimento financeiro, econômico e operacional, é o que concretiza realmente a tecnologia envolvida na intensificação, né? Então, isso nada mais é, gente, que é gestão de gestão, né? Essa gestão, tanto a gestão de pastagem como a gestão dos números envolvidos na empresa pecuária, né? Então eu coloco em termos de pastagem, como é que nós temos que entender a pastagem. Então, por isso que vem a palavra gestão de pastagem. Por quê? O manejo, como eu indago aos participantes do curso, né? É manejo ou gestão de pastagem? Manejo, gente, é uma palavra de origem espanhola que significa gestão e administrar, né? E vejam vocês aí o maior ícone em termos de empresa que atua no ensino de gestão é FGV, né, que coloca aí management, né, que em inglês significa manejo, né, ou seja, gestão, né, e é uma pedra no sapato não só da gestão de pastagem ou gestão financeira e econômica da propriedade, né, é uma pedra no sapato de qualquer segmento que envolve gestão. Todo segmento cria a necessidade de gestão, de melhor eficiência em gestão. E isso aí não seria diferente em termos de pastagem. Nós também devemos saber gerir adequadamente nossas pastagens, né? Então, daqui para frente, vamos colocar a palavra correta como gestão de pastagem. Não é nada contra a questão, o nome manejo. Manejo é uma forma até menos formal, né? Informal a campo de se falar em termos de gestão de pastagens. Entretanto, para nós trazermos a real importância que esse curso tem, a real necessidade que nós temos que ter para a equipe de campo, para a diretoria da empresa, para da empresa pecuária, é entendermos isso como gestão. E gestão não é fácil, gente. Gestão é uma coisa que tem que ser praticada todo dia. Gestão é algo que exige disciplina. Gestão é algo que exige comprometimento. Então vamos trazer a real nome da palavra, que é assim gestão em termos na língua portuguesa, né? Bom, os gestores da década passada, gente, os gestores da década passada se valiam da experiência e a vivência que eles obtinham ali nas propriedades que atuavam, que operavam pecuária, né? Hoje os gestores da atualidade, eles têm que se valer, agregar a ciência, que a ciência nada mais é que a arte de prever o futuro, somado à experiência e à vivência desses gestores da década passada, né? Essa experiência, essa ciência, né? Ela provém do quê? Provém de artigos, teses e dissertações que a Embrapa e instituições de pesquisas, como também universidades, trazem para o nosso conhecimento, né, no caso, né? E nós temos que se valer disso, nós temos que se diferenciar daquilo que hoje está atualmente no campo, que infelizmente não é um resultado interessante perante as nossas potencialidades, como vai ser conversado um pouco mais à frente, né? Então aqui é o resultado da gestão de pastagem praticada no Brasil até o momento, né? Aí eu coloco que a gestão de pastagem no Brasil tem tudo para dar certo, considerando as nossas condições edafoclimáticas, considerando as espécies que nós temos em mãos, né? O cardápio de espécies de pastagem que nós podemos trabalhar no Brasil, né? Nós temos tudo para dar certo. Entretanto, mais de 50% das pastagens no Brasil estão degradadas, né? Ou em processo de degradação. E com baixas produtividades perante as nossas potencialidades, né?
Então, aqui tem um quadro do professor Macedo, do pesquisador Macedo, da Embrapa de Campo Grande, mostrando uma figura, mostrando caracterizando, né, o que seria o processo de degradação, onde ele classifica 3 fases que vão se reduzindo, né, no caso, até o processo de degradação do solo efetivamente física, em degradação física, que é a erosão e compactação, mas a primeira fase é a fase de manutenção, que é a fase produtiva, e depois ela vai perdendo, o solo vai perdendo nitrogênio, vai perdendo vigor de rebrote, vai perdendo no nitrogênio e fósforo, vai caindo a produtividade, e até os processos erosivos aqui, que aqui estão nas figuras, né, no caso. Essa é a figura que representa o que eu acredito que representa melhor o processo de degradação das pastagens, né? Então, qual que é o fator gerador disso tudo, né? Aí está demonstrado, através do IBGE, um dado compilado pela Bigma Consultoria, né, que é uma empresa de consultoria de Casa Branca hoje, atualmente, né, do profissional chamado Maurício, né, onde ele coloca aqui as áreas de pastagens que nós possuímos na década de 90, ela veio reduzindo até chegar no platô aqui entre 97 até 2001, e ainda depois de 2001 reduzindo mais ainda as áreas de pastagens. Isso devido ao quê? Devido à inserção que a agricultura obteve dessas áreas, né? A agricultura que abocanhou essas áreas, né? A silvicultura, né? E outras atividades aí que hoje estão em voga no mercado, né? Que foram absorvendo essas áreas. Entretanto, houve um aumento no rebanho bovino brasileiro de 1990 até aqui a última data 2009, houve um aumento do rebanho bovino brasileiro, como também houve um aumento, uma redução nas áreas de pastagem. Consequentemente, nós temos aqui uma lotação saindo de patamares aqui na década de 90 de 0,8 cabeça por hectare, e aqui nós estamos hoje com 1,2 cabeça por hectare, né? Gente, outro problema, outra questão, analisando o mundo, né? A gestão de pastagem no mundo. As áreas de pastagem no mundo ocupam 20% da superfície do globo terrestre, né? É 2 vezes maior que a área agricultável cultivada, né? Então, a gente pode dizer, entendendo pastagem como a agricultura, porque gera recursos agricultáveis, né? Então, entendendo pastagem como agricultura, a pastagem é a maior agricultura do mundo, né? É a maior agricultura do mundo, porque ela é 2 vezes maior que toda a área cultivada, ou seja, de soja, milho, algodão e outras culturas, demais culturas, no caso, a área de pastagem hoje se equivale a 2 vezes mais o tamanho dessa área. Com usos variados, né? Como, por exemplo, o turismo, né? Se nós entendemos os parques na África como parques que geram animais para contemplação, né, observação, como também caça. Esses animais dependem daqueles animais que são os herbívoros, e os herbívoros necessitam de pastagem. Então nós temos que entender essa pastagem como também um fator gerador de turismo, né, de recursos na área de entretenimento, que é o turismo. Na Índia, por exemplo, o esterco bovino é utilizado como combustível, né, como fogo, né, para aquecer as residências ali presentes, né. As pastagens do mundo são utilizadas de diferentes maneiras, né, contínuo, método rotacionado, o método nômade, como por exemplo algumas tribos que existem na África, como os Maasai, como vai ser detalhado um pouco mais à frente, né. E as áreas de pastagem degradadas no mundo, gente, 680 milhões de hectares. É 5 vezes maior que a área cultivada de soja, milho e algodão dos Estados Unidos. Então vejam vocês que esse problema não é só nosso, é um problema mundial, né? Em relação à comparação disso com o Brasil, comparação desse quadro de degradação com o Brasil, eu coloco aí que está ruim, mas está bom. Devido ao quê? A taxa de lotação de pastagem brasileira, que em 1975 era de 0,56 cabeça bovina por hectare, passou para 1,16 cabeça por hectare em 2007, um aumento de 108%. No mesmo período, a taxa de lotação de bovinos no mundo aumentou apenas 8%, passando de 0,37 para 0,4 cabeça por hectare. Então,
mesmo com a baixa potencialidade que nós operamos as pastagens hoje no Brasil, que está operando a lotação média no Brasil hoje em relação às potencialidades que nós temos, essa potencialidade nos mostrada, né, quem nos traz essa potencialidade é as pesquisas, né? Mesmo assim, o Brasil está com 3-0 em relação, em termos de taxa de lotação. O Brasil está com um placar de 3-0 em relação ao mundo, né? Hoje, atualmente, né? E o porquê de tudo isso é das nossas condições edafoclimáticas, né? E as gramíneas que se estabeleceram perfeitamente muito bem aqui no Brasil, que é as gramíneas C4, né? Que foram oriundas da África, principalmente, né? Um trabalho maravilhoso executado pela Embrapa e as instituições de pesquisa parceiras, né? E se adequaram muito bem ao nosso clima aqui, nossas condições edafoclimáticas. Entretanto, as gramíneas C3 presentes nos países temperados, no caso, que apresentam neve em 4 a 6 meses por ano, né? As gramíneas C3 elas se destacam por excelente qualidade, né, nutricional, entretanto com baixas produtividades em relação às gramíneas C4. Né, devido a uma eficiência fotossintética maior das gramíneas C4 em relação à C3. Consequentemente, a nossa capacidade de suporte, ou seja, de produção, consequentemente de suporte à lotação animal, ela é invejada pelos países em relação aqui às nossas condições. Né? Bom, aqui nós temos um quadro da OECD, que significa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, onde ela faz uma projeção da necessidade de carne de 2010 aqui então até 2050. Vejam vocês que a produção mundial tem que saltar de 57 mil toneladas equivalente carcaça para 85 mil toneladas. Para que aconteça isso, gente, a gente tem que saltar de 249 milhões de cabeças, no caso aqui, o abate precisa saltar em termos de 249 milhões de cabeças para 373 milhões de cabeças. E isso tem que provir de um rebanho médio de 1.346.000 cabeças, né, para 1.613.000 cabeças mundiais. Isso tem que ser oriundo de um desfrute entre 23%, que vai ser um aumento no rebanho mais abate em torno de 103 mil cabeças, né, que seriam necessárias. Então, aqui, resumidamente falando, aqui até 2050 o rebanho e abate demanda um aumento de 390 milhões de cabeças. Até 2020, a demanda é de 100 milhões de cabeças para atender o abate e o próprio rebanho. E o Brasil hoje, em torno de 200 milhões de cabeças, abate 44 milhões de cabeças, né? Essas projeções apontam um aumento de quase 12 milhões de cabeças abatidas no Brasil até 2020. Então vejam vocês, eu estou num estado aqui, o Paraná aproximadamente tem 8 milhões de cabeças. Né? O estado que tem o maior rebanho no estado, o maior rebanho bovino no estado, no Brasil, no caso, está entre Mato Grosso e Minas Gerais, que é em torno de 26 milhões de cabeças. Então vejam vocês qual que é a necessidade apontada por essas projeções. Né? Cenas dos próximos capítulos, gente. Assistiremos um aumento de 18,5% da população nos países em desenvolvimento. Isso significa um aumento no consumo e um aumento no poder aquisitivo dessas pessoas, desses habitantes, e, consequentemente, eles vão querer produtos de melhor valor agregado, aumento no consumo de proteínas. Isso é evidente, já foi demonstrado por vários estudos. Né? A população global atingirá 7,7 bilhões. Então, eu queria ressaltar que esse trabalho foi executado em 2010 e eles projetavam que o habitante 7 bilhão, né, que eu não sei nem colocar como seria o nome desse habitante, né, o número efetivo desse habitante, ele estava projetado para 2014, gente, e ele nasceu em 31 de outubro de 2011, o nosso 7º bilhão de habitantes. Né? Cerca de 55% das pessoas do mundo morarão nas cidades.
quase 80% da população estará na Ásia e na África, que possuem juntas hoje 47% da água do mundo, né? Então esse é os emergentes, né, que a gente comenta aí, a gente vê em voga cada dia nos nossos noticiários aí. A maior pressão dos consumidores, quais pressões essas, né? Pressão ambiental, práticas menos agressivas ao meio ambiente, né? Rastreamento do nosso sistema de produção, né? Que isso nada mais é que uma oportunidade na questão profissional envolvida, né? Isso não pode ser, isso não vai acontecer sem que as nossas empresas rurais, empresas pecuárias não tenham uma maior profissionalização. Então, isso é uma oportunidade de trabalho a aqueles que estão envolvidos, aqueles que são profissionais ligados a essa área, né? E aumentos no preço de terra, né? A gente está enxergando isso a cada dia que passa, né? Isso devido à agroenergia, devido à demanda de madeira que nós estamos tendo hoje, né? A rentabilidade que lavouras como soja e milho hoje estão possuindo, né? Então, consequentemente, isso aumenta os preços da terra, né? E a água ganha cada vez mais importância econômica. Além do que, a gente tem que se debater diariamente com figuras como essa, como Greenpeace, como atores globais aí vestindo a camisa dessas ONGs, né, que estão, e eles têm caminho direto com os nossos governantes aqui, né, eles têm caminho aberto, né, com os nossos governantes, né, então essas pressões vão tornar o quê, né, vão tornar que nós temos que nos profissionalizar, nós temos que o setor pecuário tem que se organizar como um setor que consiga se proteger dessas falácias que aqui estão ressaltadas, né? Aqui mais um exemplo, né? Uma plaga, um outdoor, como se diz, né? Uma faixa aqui mostrando que esses bovinos foram apreendidos em áreas embargadas, ou seja, isso aqui na Amazônia, né, esses bovinos presentes aqui na Amazônia, comunidades como essa aqui, a Maasai, que existe até um capim no Brasil que tem o nome em homenagem a essa tribo, né, que eles estão há milhares de anos no mundo vivendo em função da pecuária, e isso não tem como hoje eles continuar vivendo sem essa fonte de receita, essa fonte de vivência aqui no caso, né? Então são comunidades que não podem ser desprezadas, né? A nossa presidente aí estabelecendo laços comerciais com a China, com a Índia e outros países aí que são emergentes, que vão comprar carne, de alguma forma ou outra vão precisar comprar carne, né? E isso vai mexer nessa estrutura aqui, que é a estrutura de oferta e demanda, né? Essa figura eu acho muito interessante, onde que a gente tem a oferta e a demanda, a inserção, né? A junção entre esses dois fenômenos aqui, que é oferta e demanda, que gera a precificação de ativos, inflação e deflação, né? Ou seja, quanto maior a oferta e menor a demanda, a gente tem um preço menor do nosso produto. Quanto menor a oferta e maior a demanda, né, no caso, quanto menor a oferta e maior a demanda, a gente tem uma precificação maior do nosso produto. Então nós temos que entender, o nosso setor tem que entender como é que essa figura hoje se encontra, né? E isso a oferta vem de uma atividade da indústria, de variação nos estoques dessas indústrias, na venda de embalagens também que está envolvida com a relação da oferta, e investimentos que são feitos nesse setor, né? E a demanda, ela é oriunda de emprego e renda, confiança do consumidor, um fator hoje que está em voga, a gente escuta diariamente ações de vaca louca, a febre aftosa, né? Esses aspectos sanitários da pecuária tem que ser muito bem gerido, né? A questão de oferta de crédito, taxa de juros e câmbio, né? Isso estabelece uma demanda, visto o que a gente está passando hoje aqui no Brasil, né? E a outra coisa, então, resumidamente, a gente não tem para onde fugir. Nós precisamos aumentar a nossa produção de animal a pasto. Nós precisamos produzir mais
pastagens. Independente do sistema de produção, se a recria engorda vai ser em confinamento, nós temos que lembrar que a vaca não pode ficar em confinamento. E aonde surge tudo, aonde começa a pecuária é na vaca, porque a vaca produz o bezerro e o bezerro é o boi gordo lá na frente. Então, para vocês terem uma ideia, mesmo em países que o sistema de produção é quase que todo de recria e engorda é todo em confinamento, a vaca ela se encontra em nível de pastagem. E a gente precisa tornar essa vaca, o sistema de produção que essa vaca está inserido, que é a pasto, seja eficientemente equilibrado. Né? Equilibrado. Isso não quer dizer trabalhar com altas lotações ou com altos desempenhos. Depende de cada realidade. Né? Você possuir, por exemplo, uma fazenda no Pantanal ou na fralda do Pantanal em torno de 1 mauá por hectare, muitas vezes é muito mais equacionada, muito mais eficiente que propriedades que atuam em regiões de solos nobres, em solos de alta fertilidade, com lotações acima de 2 unidades animal por hectare. A maior eficiência está nessa fazenda no Pantanal, em torno de 1 unidade animal por hectare. Então, não temos para onde fugir, gente. E aí, o resumo, mais uma vez, nós temos que proteger dessas falácias que acontecem, desses sensacionalismos que acontecem, né? E aí tem uma pesquisa onde que provou, né, que é o resultado até mesmo da Embrapa, juntamente com outros órgãos de pesquisa, que trazendo que a quantidade de carbono armazenado pelas pastagens em relação ao que é eficientemente demandado ao sistema, ou seja, ao meio ambiente, ela é muito menor. Essa balança, né, é muito mais a pecuária bem conduzida, a pecuária bem gerida, ela absorve mais carbono da atmosfera do que ela realmente emite. Né? Isso foi um sensacionalismo causado por um órgão chamado IPCC, um órgão inglês, que comentou que publicou cientificamente, erroneamente cientificamente, um trabalho errôneo em termos científicos, onde ele atribuía que a pecuária ela emite mais carbono para o meio ambiente do que ela realmente consegue introduzir, absorver carbono no ambiente. Entretanto, isso está caindo, já está cientificamente comprovado que a pecuária bem gerida, a gestão de pastagem bem executada, ela absorve mais carbono do que ela realmente emite ao meio ambiente. Então vamos nos informar, vamos ser gestor da década moderna, né, e saber dos novos trabalhos científicos que comprovam isso de uma forma idônea, uma forma sensata. Né? Bom, gente, esse era a aula inaugural. Convido a todos a participarem do nosso treinamento. Né? Esse treinamento resume um pouco das 12 anos de vivência a campo, né? Trabalhando com o sistema de produção a pasto, né? Da minha experiência, da experiência da empresa Tecnopasto, né? da minha empresa. E eu convido a todos a participarem desse treinamento, que é o terceiro treinamento já, com média já 200 pessoas já realizaram esse treinamento, e muitos deles já estão executando também essas técnicas que hoje são ministradas no treinamento, e a gente troca informações com esse pessoal. O pessoal está bem contente com as ferramentas que a gente dispõe nesse treinamento. Obrigado a todos pela participação e participem do curso.